Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem específico de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É o capítulo No Limiar da Independência. Isso aí. O cenário é aquele, né? Dom João VI acabou de voltar para Portugal, Exato. deixou o filho, Dom Pedro, aqui como príncipe regente. E a tensão entre Brasil e Portugal está altíssima. No pico, né? Portugal querendo de todo jeito que o Brasil volte a ser colônia. Mas aqui dentro, o sentimento de autonomia só crescia. Crescia muito. Então, nossa conversa hoje é para tentar entender essas forças todas. A política, claro, mas também essa visão espiritual bem particular que o livro traz para esse momento. Vamos lá desembrulhar isso? Vamos sim. É um momento chave, uma verdadeira encruzilhada. Lá em Lisboa, a situação política era muito volátil. E as cortes portuguesas, o parlamento deles, estavam, assim, determinadas a reverter o status do Brasil e trazer o Dom Pedro de volta, né? Essa era a ordem. E o livro descreve isso bem. Mostra o Dom João VI lá em Portugal, meio que cedendo às pressões, sabe? Jurando a Constituição. Quase que forçado, né? E figuras como a Dona Carlota Joaquina, mesmo exilada, e o Dom Miguel continuavam conspirando contra essa nova ordem liberal lá. E as cortes em si, com maioria de deputados portugueses, elas não só rejeitavam qualquer proposta brasileira de mais autonomia, Ignoravam completamente. e como tratavam os deputados brasileiros que iam para lá com uma hostilidade assim muito clara. E aí veio a ordem para o Dom Pedro voltar para a Europa, com aquela desculpa de, ele precisa aprimorar a educação. Pois é. E o fascinante aí, olhando pela descrição da fonte, é a intenção clara, né? Não tinha disfarce, era reduzir o Brasil de novo à colônia. Exato. Ignorando todo o progresso, todo o sentimento que já tinha se formado aqui. Essa pressão externa toda, essa tentativa de dar um passo atrás... Acabou tendo o efeito contrário. Exatamente. Acabou, ironicamente, alimentando ainda mais o desejo de independência aqui dentro. O medo que eles tinham da separação acabou acelerando tudo. E é aí que a coisa fica, como você disse, peculiar, né? Porque a fonte que a gente está usando aqui, ela adiciona uma camada diferente. Uma camada espiritual, né? Sim, completamente focada no espiritual. É onde a narrativa do livro ganha esse contorno bem específico mesmo. Exato. O livro vai introduzir a figura de Ismael, que, nessa obra, é tido como um guia espiritual, um anjo guardião do Brasil, agindo sob a direção de Jesus. Certo. E ele teria colaboradores espirituais, também invisíveis, claro. E a fonte diz que eles estavam ali, nos bastidores, sabe? Trabalhando para direcionar os eventos. Tem até uma passagem que menciona o espírito de Tiradentes consultando o próprio Ismael, perguntando qual seria o momento certo para agir, para a emancipação acontecer. Que interessante isso. E qual seria essa orientação que vinha então desse plano espiritual, segundo o livro? Olha, a perspectiva que o livro apresenta é que a independência era vista como algo inevitável. Tinha que acontecer. Certo. Mas, e esse é o ponto crucial para eles, deveria acontecer de uma forma específica, ordenada e principalmente pacífica. Entendi. Pacífica. Isso. A estratégia, como está narrado ali, seria usar a figura do Dom Pedro. Mesmo sabendo das falhas dele, das hesitações, ele seria um instrumento, um meio. Para que exatamente? Para garantir uma transição sem uma guerra civil sangrenta. Diferente do que aconteceu em outros lugares aqui na América, né? Entendi. O foco era preservar a unidade do território e o que a fonte chama de missão espiritual do Brasil. Então, a ideia central dessa visão espiritual não era só a liberdade política em si, mas o como ela seria alcançada, mantendo a ordem usando a estrutura que já existia. Precisamente. O ponto nevrálgico aqui, para essa fonte, não é só a independência, é um método. O método. O livro apresenta um modelo de transição que se diz guiado espiritualmente. E esse modelo valoriza a ordem, a continuidade através da figura do príncipe, mesmo que isso significasse manter a monarquia, entende? Tudo para evitar o que eles viam como o caos revolucionário. É uma visão bem particular, né? Sobre como essa missão espiritual de uma nação deveria, na ótica deles, se sobrepor às turbulências políticas e sociais daquele momento. Isso levanta umas questões interessantes sobre liberdade e responsabilidade, né?
como essa corrente vê isso. Com certeza. Enquanto isso tudo acontecia, essa suposta orientação espiritual, a pressão do mundo material não parava. As cortes portuguesas não ficaram só nos decretos, né? Não mesmo. A fonte relata o envio de uma frota naval com tropas comandadas pelo Coronel Rosado. Isso. Com a missão clara, explícita, de forçar o Dom Pedro a voltar para Portugal. O cenário estava totalmente armado para um confronto direto. Uhum. E essa demonstração de força militar foi, na prática, a gota d'água. Acabou servindo para unificar ainda mais os diferentes grupos aqui no Brasil que já estavam pensando na independência. Uhum. Mostrou que o caminho do diálogo ou de uma autonomia negociada dentro do Império Português estava fechado. A intransigência lá de Lisboa tornou a ruptura quase inevitável. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nesse capítulo, no limiar da independência. O que a gente tem é um Brasil ali prestes a romper os laços com Portugal. Na beirada. Puxado entre essa lealdade antiga à coroa e um desejo cada vez mais forte por autogoverno. E junto com isso tudo, vem essa narrativa bem específica dessa fonte. Exato. Que interpreta esses mesmos eventos como parte de um plano espiritual maior, com essas figuras invisíveis guiando as coisas para um desfecho pacífico, usando o próprio regente. A mensagem central que essa fonte quer passar nesse trecho é essa, que o processo de independência do Brasil ali naquele limiar não teria sido só resultado de política, economia, sociedade. Teria algo mais. Nessa visão espiritualista, sim. Teria sido um passo cuidadosamente gerenciado lá do plano invisível, usando os meios e as figuras que estavam disponíveis, né? No caso, Dom Pedro e a própria estrutura da monarquia. Uhum. Tudo para garantir que o tal destino espiritual traçado para o Brasil fosse cumprido. E de forma pacífica, diferenciando o Brasil, segundo o livro, das outras nações americanas que tiveram processos mais violentos. Fica, então, talvez uma provocação para a gente pensar, né? Essa fonte sugere uma estratégia espiritual muito deliberada, que escolheu usar a estrutura monárquica que já existia para fazer uma separação menos traumática. Uhum. O que será que essa interpretação, que está nesse livro especificamente, nos diz sobre a visão que ele propõe a respeito de como os destinos das nações acontecem, ou talvez como deveriam acontecer, né? Privilegiando sempre a ordem, a continuidade, mesmo em momentos de ruptura total. É algo para se refletir, sem dúvida. Fica aí a reflexão.